tempo de empoderamento, amém? É tempo de se revestir, é tempo de buscar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. As crianças quietinhas com os papais, com as mamães. Vamos nos deleitar na presença do Senhor, comer dos pastos verdes que Ele tem, amém? Beber das suas águas, porque Ele é o nosso bom pastor. Aleluia. Uma coisa que o Senhor me prometeu quando nos chamou para o pastorado, é que não seríamos nós que pastorearíamos, mas Ele pastorearia de nós. Esse é o trato que temos com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você é a ovelha de Jesus, amém? É Ele que nos fez povo seu e rebanho do seu pasto. Por isso a Bíblia diz: celebre ao Senhor com júbilo, com alegria, pois Ele que te fez povo seu, pelo sangue de Jesus, Ele que nos fez ovelha do seu pastoreio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é bendito. Estamos começando mais um ano, amém? Graças a Deus até aqui, Ebenezer, amém? Nos ajudou o Senhor. Se não fora o Senhor, há muito teríamos sido destruídos. Quantos reconhecem isso? Como o salmista reconheceu: se não fora o Senhor, eu já teria sido engolido, eu já teria sido destruído. Se não fora o Senhor. O inimigo, o diabo, tem raiva de nós. A Bíblia diz, e ele tem investido toda a sua fúria contra a humanidade. Mas maior é o que está conosco. Jesus falou que no mundo teria, sim, chuva de bênção, é isso? No mundo você nunca seria afligido, foi isso? Pelo contrário, ele disse: muitas são. Dá uma tristeza, mas está na Bíblia, não tem jeito, né? Muitas são, não são poucas não, muitas são as aflições de quem? Do quem está em pecado, gente? Aleluia, muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o abandona, é isso? Mas o Senhor o livra de algumas, de todas. Oh, maravilhoso é o nome do Senhor. Por isso podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Revestidos dele. Deus olha para nós e Ele vê Jesus. Nunca esqueça disso, não me canso de repetir. Ele não vê judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Ele vê Jesus. Por isso que Ele nos suporta. Por isso que Ele continua. Ele olha e diz assim: é o meu filho amado, que só me dá alegria, faz tudo certo. Uau! Só em Jesus mesmo, né, gente? Graças a Deus que você está inserido em Cristo. Tudo se fez novo. Você é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos começando mais um ano. De acordo com o calendário gregoriano. No calendário judaico. Mas de acordo com o calendário gregoriano, ainda estamos nessa realidade, não podemos ignorar. O importante é que estejamos no tempo de Deus. Não importa o tempo cronos, se é gregoriano, se não é. Tem gente que está pelo calendário dos maias, pelo calendário inca, pelo calendário gregoriano, não importa, pelo calendário judaico, não importa, importa estar no Kairós de Deus. No Kairós do Senhor. Não perder o mover da nuvem.
caminha, nós caminhamos. A nuvem para, nós paramos. Se é para ir, nós vamos. Se é para ficar, ficamos. Se é para atacar, atacamos. Se é para se postar e deixar o Senhor tomar a batalha, assim o faremos. Pelo menos assim deveria ser. Pelo menos assim deveria ser. Mas a palavra do Senhor, ela ensina que todo começo, tudo que é novo, nós precisamos dedicar ao Senhor desde a raiz, amém? Desde a raiz. Nós vamos ver esse princípio. Princípios são imutáveis. Princípio é imutável. Passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor, a palavra de Deus, jamais passará. A Bíblia diz, porque eu sou, vocês não são destruídos. Graças a Deus. Se Deus escolheu você, Ele não mudou de ideia. Se Ele escolheu você e te deu algo para fazer, se Ele escolheu você e te plantou aqui, Ele não mudou de ideia. É algo que o Espírito Santo tem me direcionado a ensinar em todo lugar. Eu não mudo de ideia. Todas as coisas vão ter que convergir ao que Deus falou. Todas as coisas. Deus não fica mudando de ideia. Aleluia. Lá em Deuteronômio 26, traz um princípio para nós. Embora a dispensação seja outra, o princípio permanece. Porque a palavra é inspirada por Deus e ela não muda. Deuteronômio 26, do verso 1 em diante. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor. E a porás num cesto, e irás ao lugar que escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Qual que era o lugar que o Senhor escolheu para habitar o nome dele? Quantos sabem do que ele está falando? Deus habita, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele habita no universo, o universo não pode contê-lo. Mas a Bíblia diz que Ele escolheu habitar conosco, amém? E nesse contexto aqui, o que Ele está falando nesse contexto? Qual era o lugar que Ele escolheu para fazer habitar o seu nome? O tabernáculo, ok? Esse, no contexto aqui, era o tabernáculo. Ele diz, você colocará tudo num cesto. Presta atenção, quando você tomar posse, quando você entrar na terra, ele diz assim, ó, então, quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, qual que é o princípio aqui? Cada terra conquistada que você entrar, cada bênção que o Senhor te dá, cada conquista que o Senhor te dá, o princípio é o mesmo. Se você reconhece que é Deus que te deu, o princípio é o mesmo. Você começou num novo emprego, se você reconhece que aquele novo emprego foi Deus que te deu, quando você entrar lá, que a palavra ensina? Os primeiros frutos são do Senhor. Você entende isso? Você consegue enxergar? Ou você só enxerga a letra? A letra em si, ela mata. Mas o Espírito que vivifica. O Senhor sempre fala e continua falando. Não aquilo que a gente acha e pensa. Por isso que eu estou fazendo questão de falar o contexto aqui. Cada contexto, ele traz um princípio para nós, que o princípio não muda, o princípio é para todas as situações de conquista. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te deu por herança, e a possuíres,
e nela habitares, então tomarás das primícias, dos primeiros frutos. Eles entraram lá, aí eles começaram a plantar, embora a Bíblia diz que já tinha coisa lá também que eles iam colher, que eles não tinham plantado, já tinha casa lá que eles iam morar, que eles não tiveram que edificar, nível de Canaã, ok? Então tomarás da primícia, do primeiro fruto de todo o solo, recolhereis da terra que te dá o Senhor, e porás num cesto. Está falando de atitude, prática, não é só, não, dentro de mim tudo é de Deus. Mas então tem que ter o quê? Atitude. Você vai pegar um cesto, vai ter atitude prática. Não é só dizer, não, Deus sabe que tudo que eu tenho é de Deus. Só da boca para fora? Não, tem que ter atitude. Você entende que foi Deus que te deu. Então você vai pegar dos primeiros frutos da terra e vai colocar num cesto. Irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Qual lugar que é mesmo? No contexto aqui era o tabernáculo. E hoje? Gente, presta atenção. Israel toda é a carral do Senhor. A habitação do Senhor. Mas o Senhor falou, vocês vão pegar e vocês vão levar no lugar, é um lugar físico. É um lugar físico, vocês vão levar para o lugar que eu escolhi. Qual que é hoje o lugar físico que o Senhor escolheu para você? É a igreja local que o Senhor te plantou. A Bíblia diz, isso aqui é o Velho Testamento, o Antigo, não vamos falar velho, né? É o Antigo Testamento. Mas o Senhor diz lá no Novo Testamento, em Hebreus 10, o Senhor diz, não deixe de congregar. Então, quando o Senhor fala de um lugar que o Senhor escolheu, é um lugar físico. Porque o lugar espiritual era toda Israel junta, a carral do Senhor. Assim como no Novo Testamento, nós continuamos sendo a carral do Senhor. Espiritualmente falando. Mas o Senhor estabelece o lugar também físico para nós congregarmos. É no lugar físico que você vai ter que lidar com gente legal, com gente chata, com gente bacana, com gente ignorante, com gente amável, agradável e também com gente ignorante. Ah, mas na igreja não tem. Tem sim. Na carral espiritual não tem. Porque Deus olha e nos vê em Cristo. Agora, na física, infelizmente, tem. E lá em Hebreus, depois você lê lá em Hebreus 10, ele diz, não deixe de congregar, se fazer congregação. Está falando de algo físico. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Naquele tempo já tinha alguns que achavam que não precisava da congregação. Eu já sou igreja e pronto. Eu já sou igreja. É tipo aquelas pessoas, assim, o rapaz que fala para a moça, não precisa casar não, eu já te amo e pronto. Não precisa, para que casar? Para que compromisso? Não, já te amo. Tem gente que fica muito nesse nível. Não, porque Deus sabe, que é o meu coração. Mas e a atitude? A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que vai ser só palavras. E eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Quem que disse isso? A palavra do Senhor. A fé sem obras, atitude. Que atitude? Aquela que me dá na telha? Não, aquilo que a Bíblia manda.
E se a Bíblia manda, está mandado. Se a Bíblia manda, está mandado. Não deixe de congregar. Na congregação você vai levar os frutos. Na congregação você vai suportar os seus irmãos. Você vai ser lixado. Ele começa a questão dizendo: cada um considere o seu irmão. Não deixe de congregar. Sabe por quê? Porque alguns se desentendiam com o irmão e paravam de congregar. Não aguento mais olhar para a cara daquele irmão chato. Então eu não vou mais para a igreja, porque... Mas não é isso que ele diz. Ele diz: considere o seu irmão. Ele é teu irmão, pelo sangue de Jesus. Ele é teu irmão, você tem que aguentar. Irmão a gente aguenta. Eu sei que eu estou dizendo que eu tenho 11. Eu tenho 11 irmãos. Somos 6 homens e 6 mulheres, e a gente tinha que se aguentar. A gente brigava, rolava, se estapeava, aí o pai chegava com a vara e surrava todo mundo. E às vezes meu pai amarrava um no outro. Vocês brigaram, agora vocês vão ficar amarrados um no outro o dia inteiro. E um cutucava o outro assim, mas tinha que ficar. Quando eu leio, considere o seu irmão, é seu irmão. Considere o seu irmão. Ele é teu irmão, pode ser chato, metido, ainda não foi tratado, mas é teu irmão, suporta ele em amor. Amém? Na igreja, no lugar onde o Senhor escolheu para fazer habitar o nome dele, no caso aqui era o tabernáculo. Hoje somos nós. Você entendeu? Eu estou falando que somos nós. Se você é a igreja espiritual, você vai congregar na igreja natural. Por quê? Porque o dono da igreja espiritual mandou. Amém? Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes considere o seu irmão. E ele diz mais: não peque voluntariamente. Deixando claro que não considerar os irmãos, não andar em amor, não congregar, não considerar a casa, a congregação, é um pecado, e é pecado voluntário, que é terrível. Então, nesse contexto aqui, fazendo um paralelo do lugar que o Senhor escolheu no Velho Testamento, era o tabernáculo, era o templo, e hoje em dia também o Senhor escolhe lugar para nós, para nos colocar. Ele diz: floresce aonde você foi plantado. Floresça onde você foi plantado, tem que dar fruto, amém? Na igreja local. Quantos nós já atendemos, já falei várias vezes, que querem ser enviados, mas não deu fruto nem na igreja local ainda. Não deu fruto nem na igreja local, quer ser apostolado, enviado. Misericórdia, mas isso é outro assunto. Então ele diz aqui, voltando para o contexto aqui: e as porás num cesto, atitude prática, amém? E irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ficou claro isso aí? E irás a qualquer pessoa. É isso que está escrito aí na Bíblia, gente? É para ir a quem? Ao sacerdote. No Velho Testamento, era Arão, o sumo sacerdote, e os filhos de Arão, os 4 filhos de Arão. 2 morreram. Deus mesmo matou, porque estavam oferecendo fogo estranho. Você vai ao sacerdote, não é a qualquer pessoa. Ah, não, eu vou pegar e vou ajudar aquele irmãozinho lá que está pobre. Eu vou pegar e vou ajudar. A oferta do pobre era outra coisa. De 3 em 3 anos, acrescia-se o dízimo para os pobres. Acrescia-se. Não que eles só ajudassem os pobres de 3 em 3 anos, é lógico que não. O ajudar ao pobre, o órfão, a viúva, é outro assunto à parte. A Bíblia diz que nós não devemos roubar ao Senhor no dízimo e nem nas
ofertas alçadas, estabelecidas pelo Senhor, que são vários tipos. Tinha a oferta de comunhão, tinha a oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta de desagravo, oferta de restituição, oferta de flor de farinha, oferta da comunhão, que era o dia que eles comiam todos juntos. Eles levavam, ofertavam, comiam junto com o sacerdote. Mas é Velho Testamento, não é não. Vai lá ler no livro de Judas para você ver. Nas vossas festas de comunhão, continuava tendo. Eles eram um povo que obedecia a palavra do Senhor. Amém? Então você vai levar para quem? Você vai levar para o sacerdote. Qual sacerdote? Qualquer um. Qual sacerdote que ele está mandando levar? Vamos ler. Irás ao sacerdote. É uma oferta que tem que ser entregue ao sacerdote. Não é para o pobre, não é para a viúva. Não, é para o sacerdote. Quem? Qualquer um deles? Não, aquele que houver naqueles dias. No outro texto, são vários textos que poderíamos ver. É o sacerdote que está oficializando, que estava cuidando deles. Então nós vimos aqui que Deus escolheu um lugar. Deus escolheu alguém. Amém? E Ele diz que nós temos que ter compromisso com Deus, com o lugar e com aqueles que Ele escolheu. Lá em Gálatas 6, 6 e 7, Ele diz, não erreis, de Deus não se zomba. Tudo, bom ou ruim, que o homem semear, é isso que ele vai colher. Qual que é o contexto ali? Que você vê no verso 5. O verso 5 diz assim, aquele que é instruído na palavra. Reparta no original. E tem outra tradução que diz, faça participante de todos os seus bens, aqueles que vos instrui. Quem que são aqueles que me instruem? Você deixa qualquer um instruir você? Você sai aí na rua e qualquer um vem pôr a mão na tua cabeça, qualquer um vem instruir você? Você deixa qualquer um direcionar a tua vida? Aquele que é instruído. Quem que é instruído? Quem que está me instruindo? Aquele que Deus estabeleceu eclesiasticamente na minha vida. Aquele que Deus estabeleceu. Assim como um filho. O filho não sai obedecendo ao estranho, não sai obedecendo qualquer um. O vizinho não pode entrar na sua casa e pegar teu filho pela orelha, ainda que seu filho quebrou a vidraça dele. E nem você pode entrar na casa do vizinho, pegar uma vara e surrar o filho do vizinho, ainda que ele foi lá e pichou toda a sua casa. Você vai levar para o sacerdote, Velho Testamento, repito, já falei, Arão e seus 4 filhos. Depois ficaram 2. Novo Testamento, aqueles que vos instruem. Se aqueles que vos instruem, que te serve o espiritual, diz o Paulo, seria muito receber da vossa mão o material? Está na Bíblia isso ou não está, gente? Está na Bíblia. No Velho Testamento era Arão e seus filhos. No Novo Testamento, Deus continua estabelecendo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos. Deus continua estabelecendo. Ele continua estabelecendo. Eu ouvi, colocaram lá na internet, tem cada coisa na internet que só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que surgiu lá no inferno.
lá nas profundezas. Ventos de doutrina de homens astuciosos que induzem ao erro, e toda criancinha vive atrás. Toda criancinha vive atrás. Mas se você não é criancinha, se você está crescendo no tempo que recebe o alimento, diz Hebreus 5, você vai obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: obedecei qualquer um que você ouve na internet. É isso que a Bíblia diz? Obedecei qualquer um que se apresenta dizendo que é profeta, que é apóstolo. É isso que a Bíblia diz? Obedecei aos vossos líderes. E eu ouvi lá na internet: não precisa pastor, não. Não precisa líder, não. Eu falei: essa pessoa, será que ela lê a Bíblia? Se a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, porque é isso que é para fazer. Como que não precisa obedecer pastor? Como que não precisa ter líder? Obedecei vossos pastores, vossos líderes. Respeite. Por quê, gente? Presta atenção à diferença. Por que que você deve obedecer aos seus líderes? Aquele que Deus colocou na sua vida. Assim como o filho obedece o pai, porque é o pai que sustenta ele, o pai que cuida dele, o pai que responde por ele diante das autoridades, diante da sociedade, principalmente diante de Deus. Não é qualquer um, você vai obedecer o seu pai. Por quê? Assim como o pai vela e cuida do filho, obedeceis os vossos líderes, porque são eles que velam pela sua alma. Ah, quem vela pela minha alma é Jesus. Então vamos arrancar esse texto da Bíblia? Porque está na Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia se interpreta. Amém? Se a Bíblia diz: aquele que é instruído, reparta, Novo Testamento, todos os seus bens, está falando de bens. Não, está falando de amor, de respeito. É lógico, isso aí não precisa nem falar. É lógico, mas ele está deixando claro: reparta. Ou, para te ajudar, para te aliviar, faça participante dos seus bens. Aqueles que vos instruem. Quem são aqueles que me instruem? Aqueles que são meus líderes. Aqueles que velam pela minha alma, como quem vai ter que prestar contas delas. No Velho Testamento tinha os sacerdotes, segundo a ordem arônica, levítica. No Novo Testamento tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, discipuladores. Aqueles que Deus estabelece autoridade na igreja local. Na igreja local. Você é rei, você é sacerdote. Amém? Assim como na antiga aliança o Senhor falou: vocês são reis e sacerdotes. E nós continuamos sendo. Mas isso não interfere na ordem que o Senhor estabeleceu. Não interfere. Alguém também colocou lá na internet. Eu fico só observando e falando: meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia. Quanta confusão. E a pessoa colocou lá: eu sou livre. Eu não preciso prestar conta para ninguém, porque eu sou livre, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu não preciso prestar conta para pastor nenhum. Eu fiquei olhando assim, eu sei que a pessoa tem filhos. Eu falei: daqui a pouco, a hora que o filho dele começar a se achar rei, sacerdote, e fazer o que quer, sem comunicar para ele, sem pedir permissão para ele, eu quero ver se ele vai pensar do mesmo jeito. Alô? A mesma é só você pensar, você como sacerdote da casa. Você como sacerdote da casa.
O teu filho tem ou não tem que prestar conta para você? Alguém aí não, se ele já liberou teu filho de prestar conta? Enquanto está debaixo do teu teto. Pode até ser de maior. Pode até ser de maior. Mas enquanto está debaixo do teu teto, ele tem ou não tem que se reportar a você, se dirigir a você? O primeiro que ele tem que pedir oração é você. O primeiro. Quando a pessoa diz assim, eu sou livre, eu não preciso obedecer o meu pastor, você vai colher com os seus filhos. Não estou jogando praga, não. Só estou falando, tudo que o homem semear, na vida de quem o instrui. O contexto é aquilo ali. Cada um leve a sua própria carga. Porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Porque, às vezes, a pessoa está sendo ensinada, mas ela não obedece. Não é culpa do pai, da mãe, do pastor. Aí, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um leva a sua carga, essa é a sua carga. E se tem alguém te instruindo para facilitar isso, ele está dizendo, reparta, faça participante dos seus bens, aqueles que vos instrui. No outro texto, que questionaram o Paulo, que o Paulo não tinha direito, o Paulo falou, se eu ministro espiritual, que no espiritual é o principal, é o que decide, é o que estabelece. Se eu te ministro espiritual, seria muito esperar receber de vós o material? O Paulo fala isso. Por isso que ele está dizendo aqui, leve para o sacerdote que estiver em exercício. No outro texto fala o sacerdote em exercício. Porque senão a pessoa está sendo coberta, tem alguém na igreja velando pela sua alma. A hora que o Senhor manda, a gente acorda, né, Celina, Gustavo? A gente fica, às vezes, de madrugada, até falando um com o outro. A hora que Deus manda, a gente acorda, a gente levanta, a gente ora. Qualquer hora do dia ou da noite que o Senhor mandar orar especificamente, nós oramos, fora o que a gente já ora todo dia, né? Está lá velando pela sua alma, buscando de Deus para transmitir para você, cuidando de você, cuidando dos seus filhos, cuidando. Aí a pessoa pega os frutos. Não, Deus mandou entregar para o sacerdote, então eu vou entregar lá para aquele outro lá da televisão. É o da televisão que está velando pela sua alma? É o da televisão que está suportando você em amor? É o da televisão que vai ter que prestar conta da sua alma diante de Deus? Glória a Deus, Deus nos fez seres inteligentes. Glória a Deus. Deus nos fez seres inteligentes. É só pensar um pouquinho. É só pensar um pouquinho. Amém? Por isso que ele está dizendo, você irá ao sacerdote. Eu sei que eu abri um parêntese grandão aqui, mas eu faço questão de fazer um paralelo da antiga e do novo, porque uma não anula a outra. Uma não anula a outra. O princípio continua o mesmo, a dispensação mudou. A ordem sacerdotal mudou. Mas o princípio continua o mesmo. O mesmo. Aquele da televisão ou da internet, ele nem sabe que você existe. Sabia disso? Ele nem sabe que você existe, quantos filhos você tem, quando que nasceram. A maioria que você vê dançando aqui na frente, nós vimos nascer. A maioria nós vimos bebezinhos, choramos junto com os pais quando estavam doentes, clamamos diante de Deus. Aleluia! Quantos e quantos irmãos? O Senhor abriu a madre por causa da declaração profética.
Quantos o Senhor mostrou que o inimigo queria matar e clamamos, entramos em guerra no mundo espiritual. Aqueles que velam pela sua alma, como quem vai ter que dar conta. Tem muita gente de Deus na televisão, na internet. Tem coisa ruim? Tem. Mas também tem gente boa. Mas a Bíblia diz que você vai levar, vai participar, vai fazer participante. O sacerdote, que no Novo Testamento é o líder que te ensina, que te instrui, que vela pela sua alma, que está com você em todos os momentos. Quando você casou, quando você teve seus filhos, que apresentou o seu filho para Deus, santificando ou consagrando. Até a questão do consagrado. O que a Bíblia diz, gente? O consagrado é de quem? É do Senhor. Não dá tempo de nós vermos tudo, mas o Senhor diz assim: vocês vão trazer para mim. Para quem que a pessoa leva? Para Deus. E no outro texto ele diz claramente: eu dou para o sacerdote, para o levita. No Velho Testamento era Arão, seus filhos e a tribo de Levi que servia na casa do Senhor. No Novo Testamento é aqueles que velam pela sua alma. É só pensar. É só pensar. Você vai fazer participante, não qualquer um, mas aquele que vela, aquele que te instrui, aquele que ora por você, aquele que quando você tem filho, ele vai apresentar o teu filho a Deus, vai santificar, vai o consagrar, vai trazer o ensinamento para você e para a tua família desde pequenininho. O outro lá pode pregar muito bem lá na internet, pode ter uma grande igreja, mas ele nem sabe que você existe. Ele não estava com você e nem orou com você na hora da sua dor, na hora dos vales. Ele não delegou autoridade para você servir em nada na igreja. Ele não confiou no seu potencial. Alô? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te deu. Antigo Testamento era a terra de Canaã que eles estavam entrando. Agora, quando você entra numa conquista, quando você entra na bênção, quando você entra numa vitória, o princípio é o mesmo. Por que eu estou falando do Antigo e do Novo? Porque senão você vai falar, mas isso aí é Velho Testamento. Mas os mesmos princípios nós encontramos no Novo. Os mesmos princípios. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias. Porque é o sacerdote que está naqueles dias, que orou para que abrisse o céu, para que viesse a chuva sobre a sua colheita, e você colheu. Então ele é participante. O sacerdote que houver naquele dia, aquele que está cuidando de você naqueles dias, ok? Irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhes-ás, ou você vai dizer para o sacerdote, hoje, fala assim, hoje, você vai dizer para o sacerdote, hoje eu declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra, que o Senhor jurou a nossos pais que daria. Presta atenção, eles já tinham entrado na terra ou não tinham? Eles já tinham plantado ou não tinham? Cresceu, eles colheram, então o que você acha? Fazia ou não fazia já um tempo que eles estavam naquela terra?
Mas o Deus está dizendo aqui, você vai pegar num cesto as primícias da terra que eu te dei, e você vai levar diante do sacerdote naquele lugar que eu escolhi, o sacerdote daqueles dias. Ficou claro esse princípio? E você dirá na frente do sacerdote: hoje eu estou entrando na terra. Hoje. Quando que você entra realmente na conquista, irmão? Alô? Você não entra na conquista desse emprego que você trabalhou tanto, da faculdade, ou qualquer outra coisa na sua empresa. Você não entra quando você começou. Você realmente entra e toma posse quando você entrega os primeiros frutos. Vocês estão lendo a mesma Bíblia aí? Hoje eu declaro diante do Senhor teu Deus. Hoje eu estou entrando na terra. Hoje, porque hoje eu estou entregando os frutos. Por isso que muita gente perde a conquista. Consegui o emprego que eu sonhei, aquela posição, aquilo que eu estava buscando, mas pela falta de reconhecer e de entregar os frutos a Deus, ele nunca tomou posse no mundo espiritual. Hoje que eu estou entregando, hoje que eu estou tendo atitude de fé, hoje que eu estou cumprindo o mandamento. Ainda no verso 3, irás ao sacerdote que houver naquele dia e dirás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais que ia nos dar. Como hoje, se eles já tinham entrado lá, plantado, colhido, já estavam lá fazia um tempo. Vocês entenderam? Quando você realmente toma posse? Quando você entrega o fruto. Enquanto não entrega o fruto, enquanto não exalta, não glorifica o Senhor, o inimigo ainda te rouba a qualquer hora. Lá em Malaquias o Senhor não diz: vocês vão me trazer e eu vou repreender o devorador. Lá no livro de Ageu ele diz assim: vocês não trouxeram. Ele não repreendeu o devorador, ele mandou o devorador consumir o fruto deles. Não foi o diabo não, gente, foi Deus. Eu dei ordem para o gafanhoto, o Senhor falou, comer o fruto da terra de vocês, porque vocês dizem: não é tempo de investir na casa do Senhor. Ageu, capítulo 1. Não é tempo de investir na casa do Senhor. Isso Deus estava falando. Mas de investir na casa de vocês né? Por causa disso, o Senhor falou, por causa disso, porque vocês não entregaram aquilo que eu mandei, no lugar que eu mandei, para quem eu mandei, eu dei ordem para o gafanhoto. Eu dei ordem para o gafanhoto comer o fruto de vocês. Vocês plantaram muito, esperaram colher muito e veio a ser pouco. E o pouco foi guardar. Foi como se fosse num saco furado. Se você não sabe qual que é a maldição que está lá em Malaquias 3, que diz lá: com maldição sois amaldiçoados toda a nação, vós que roubais a mim. Qual que é a maldição? O gafanhoto come, espera colher muito, faz um negócio que é para render bastante, rende pouco, e o pouco que rende ainda vai guardar num saco furado. Ele diz assim ainda, presta atenção, ele ainda diz assim: pondere os seus caminhos, aonde te levou. Ele está dizendo assim: o que adiantou você me roubar? Pondere aonde te levou. Depois você lê lá em Ageu, capítulo 1, pondere, o que adiantou para você ficar retendo o que é meu? O que adiantou? Onde isso te levou? Consertem, suba o monte, conserte.
A casa de vocês está ficando bonita enquanto a minha está largada. E vocês dizem, não é tempo. Eu não preciso. E Deus diz, pondera, analisa. Que Deus está dizendo assim, eu dei inteligência para vocês, pensem. O que adiantou? Tudo que você reteve, tudo que você negligenciou no mandamento, o gafanhoto, eu mandei, Deus falou, eu mandei o gafanhoto comer. Mas em Malaquias ele diz, quando você cumpre, eu mesmo repreenderei o devorador. Por que só Deus pode repreender o devorador? Porque ele tinha ordem, ele que mandava, fazia parte da maldição. Só Deus pode repreender o devorador, o pastor não pode. O pastor não pode. Se a pessoa chegar e falar, pastor, ore por mim, porque o devorador está me atingindo. O pastor, se ele caminha na palavra, ele vai ter que dizer, irmão, você já é dizimista? Ele pode até orar, porque a gente ora por todo mundo que aparecer aqui. Mas aqueles que Deus plantou, nós temos a obrigação de instruir. Deus promete repreender o devorador quando a pessoa cumpre. É Deus, ele diz, eu mesmo. Eu mesmo. É entre você e Deus, ele deixa claro, é entre você e Deus. É entre você e Deus, primeiramente. É a tua honra para Deus. Depois vem a parte humana. Mas primeiramente entre nós e Deus. E ele diz lá no livro de Ageu, pondera as veredas do seu caminho. Veja onde te levou, não obedeceu o meu mandamento. Eu vi uma história interessante, que a pessoa chegava para o outro e dizia assim, você é crente, né? Ele falava, sou. Daquela igreja tal? Ele falou, sim. Ah, daquela igreja lá que recolhe dízimo, né? Ele falou, sim, é daquela igreja que recolhe dízimo. Você é dizimista? Ele falou, sou, graças a Deus. Quanto tempo? Ah, tantos anos. E essa pessoa trabalhava com essa outra. Ela sabia mais ou menos quanto que a pessoa ganhava. E ela diz assim, então, calculando aqui tantos anos que você está dizimando, já era para você ter um Porsche. Já era para você ter uma Ferrari. Já era para você ter uma Ferrari, um Porsche. Ele falou, e você? Você também é crente, né? Daquela igreja? Sim. Ah, aquela que não recolhe o dízimo? Sim. Quantos anos você é de lá? Ah, mais ou menos igual a você. Então, cadê a sua Ferrari? Alô? Cadê a sua Ferrari? Cadê o seu Porsche? Pelo contrário, o outro entregava e Deus estava abençoando. Muitos entregam e prosperam, não é isso que a Bíblia diz? Outros retêm aquilo que deveriam dar e empobrecem. Está escrito na Bíblia. Retém aquilo que deveriam dar. Então, tem coisas que a gente deveria entregar? Tem. Eu ensino sobre essas coisas porque o Espírito Santo mandou. Eu já contei para vocês, o Espírito Santo direcionou, senão não tocaria no assunto. Não me interessa falar aquilo que o Senhor não quer falar. Deus me livre. Ai daquele que fala que o Senhor está falando, quando o Senhor não está falando, nada. Deus me livre. Deus me livre. Eu sei que quando o Senhor nos exorta, não é fácil. Toda exortação na hora, a Bíblia diz que é natural que ela não seja bem recebida. Mas, glória a Deus por esse mas se é filho e não bastardo, ainda que não foi fácil na hora, ele vai ponderar a vereda, ele vai analisar, vai ler a palavra e vai dizer, é verdade, está na Bíblia. Pondera,
Veja os seus caminhos. Veja aonde te levou. São muitos princípios. São muitos princípios. Deus, Ele quer nos despertar, gente. Deus quer nos despertar para viver uma nova dimensão. A dimensão realmente do senhorio de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele que manda. Ele é dono, não é só do 10%. Ele não é dono só do primeiro fruto. Aliás, nós entregamos o primeiro para declarar que tudo é dele. Se o fruto, os primeiros frutos, Romanos diz, se os primeiros frutos forem santos, se a raiz for santa, os frutos também serão. Por que Deus mandava eles entregarem a primícia? Para estabelecer a conquista no mundo espiritual e físico. Aí o Senhor repreende o devorador e não deixa o devorador te roubar. Vocês estão entendendo? Hoje, irás diante do sacerdote que ali houver, e você vai dizer, hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais. Hoje, a prova disso são os frutos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Entregar os frutos estabelece que nós temos uma aliança com Deus. Por isso que ele cita Abraão aqui. Deus fez aliança com Abraão. Abraão entregou os dízimos de tudo para Melquisedeque. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 7, depois você lê, que eu não vou dar tudo de mastigadinho para você, não dá tempo. Em Abraão, faz assim, nas entranhas de Abraão, os levitas deram dízimo para Melquisedeque. Amém? Como que os levitas deram dízimo para Melquisedeque se eles nem existiam ainda? Isso me mostra que Deus é multigeracional. Quando você tem uma aliança com Deus, os seus filhos são abençoados. Quando você honra a aliança com Deus, os seus filhos são abençoados. Quando você desonra a aliança com Deus, o que acontece também? Ele cita aqui, o Arameu, ele cita aqui o Abraão, e ele estabelece que ele continua renovando aquela aliança diante do Senhor. Deus sustentou o seu povo no Egito. Ele diz, foram para o Egito, verso 6, mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. E atentou para a nossa miséria, e para nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Ele está reconhecendo aqui que embora eles passaram tudo o que eles passaram no Egito, gente, porque eles tinham uma aliança, Deus os tirou de lá. Não importa o que você passe, o que a sua descendência passe, se você foi um homem de aliança, Deus vai resgatar os seus filhos, netos, bisnetos, de onde eles estiverem, em qualquer situação que eles enfrentarem. Deus mesmo falou para o Abraão, eu escolho você, tua descendência será numerosa, eles ficarão cativos 40 anos. 400 anos. Deus tinha avisado ou não tinha? Mas por causa da aliança que eu fiz com você, eu vou enviar alguém e vou resgatá-los. Eles estão reafirmando que Deus cumpriu. Aleluia.
Verso 9, ele diz: e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Quantos querem entrar nessa dimensão? Amém. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Aleluia. Lá no verso 13 ele diz: e dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado, e não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Vocês viram aqui quantas ofertas ele fez? Ele fez a oferta do levita, que é da casa do Senhor. Ele fez as ofertas dos órfãos, da viúva. São coisas distintas, conforme o Senhor ordenou. E ele diz: eu não transgredi nenhuma delas, Senhor. Olha o verso 14. Delas não comi, nem delas nada tirei, nem delas dei aos mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha o que ele diz no verso 15. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos destes, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir este estatuto e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus. O que significa a entrega? Declarar quem é o meu Deus. Se Ele é o meu Deus, eu tributo a Ele. Se Ele é o meu Deus, eu obedeço os seus mandamentos. Hoje declaro: tu és o meu Deus, e o Senhor te tem por seu próprio povo, como te tem dito. E guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para o louvor e para a fama e para a glória, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tens falado. Aleluia. Como nós vimos aqui, o verso 13, eu vou encerrando. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas. Quantos lembram daquela outra vez que eu ensinei a respeito de temos que tirar da nosso meio o anátema? Quantos lembram? Nós temos que tirar da nossa casa duas coisas, não podem estar lá. O anátema, que é o maldito, aquilo que Deus não agrada, e nós temos que tirar da nossa casa o consagrado. Nenhuma das duas coisas pode estar na nossa casa. Uma porque Deus abomina, que é o anátema, a maldição. Quantos lembram quando nós aprendemos sobre isso? Outra coisa que não pode ficar na nossa casa é o consagrado, porque o consagrado não é meu. É do Senhor, então ele não pode estar na minha casa. Muitos entregam liberalmente e prosperam. Outros retêm aquilo que deveriam dar e empobrecem. Qual que é que eles deveriam dar, gente? O consagrado, o que não pertence a eles. Vocês estão entendendo? Eu só ia ler um texto aqui e levantar a oferta.
santificar. Mas o Espírito Santo direcionou que hoje é o dia de falar sobre isso. Porque o ano só está começando. E há muita conquista que você tem que estabelecer e outras que Deus já te deu, mas no mundo espiritual você ainda não estabeleceu. Fica correndo o risco. Hoje tomo posse desse emprego. Hoje tomo posse desse casamento. Hoje tomo posse dessa empresa. Hoje eu tomo posse desse negócio. Hoje eu tomo posse porque eu estou tirando da minha casa o consagrado, porque não é meu, é de Deus. Quando Deus colocou o homem no jardim, pensa assim, planeta Terra, dentro do planeta Terra um jardim, e dentro do jardim, dentro do planeta Terra, um lugar chamado Éden, e dentro desse lugar chamado Éden, um jardim que o próprio Deus plantou. Eu já vi muito jardim lindo. Imagina o jardim que Deus plantou, gente. O jardim estava no meio do Éden. No meio do Éden. O jardim não era o jardim do Éden, era o jardim no Éden. No Éden, que já era maravilhoso, tinha um jardim que Deus plantou para ele estar com os seus filhos. E no meio do jardim tinham duas árvores. Uma, árvore da vida, quem comia dela vive eternamente, e a outra, do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para o homem, de tudo que tem nesse jardim, frutos, tudo você pode comer, menos daquele que está no meio. No meio é o centro, no meio é aquilo que você quer destacar. No meio, ele está no meio, dessa aqui do meio, não coma. O dia que você comer, você morre. Ele proibiu tocar na árvore da vida? Não, por isso que o homem ia viver eternamente, ele já comia da árvore da vida. Mas essa é outra mensagem. Ele já comia da árvore da vida. A árvore que está no centro, você não pode comer. Você coma de tudo. Tudo eu te dei para alimento. Come à vontade. Mas daquela que está no meio, não coma. O dia que você comer, você vai morrer. Certamente morrerás. O que aconteceu, gente? O homem obedeceu? O que acontece hoje quando Deus fala assim, os 90% eu estou dando para você? A dízima é minha. Não toque. Não é teu. Por isso que ele diz aqui, não comi. Não comi. Não retenha, não coma. A minha continua para estabelecer quem é Senhor na nossa vida, para estabelecer se nós podemos ou não governar nessa terra. Gente, se o homem tivesse obedecido aquilo lá e não tocado no que Deus falou para não tocar, a história da humanidade seria outra. Não teria enfermidade, doença, praga, não haveria morte. Adão e Eva estariam aqui conosco. Estariam aqui conosco. Mas ele tocou naquilo e a ordem continua a mesma. É princípio de obediência, gente. Não é que você tem que fazer isso para ir para o céu ou não. Não estamos falando disso. Não estamos falando de soteriologia. Não estamos falando de doutrina de salvação. Estamos falando de obediência, honra. Todas as árvores você pode comer, estou te dando. Mas dessa aqui não. O dia que você comer vai entrar morte. E entrou. Sofremos a consequência. A humanidade tem sofrido as consequências.
Se o homem, depois que pecou, tivesse comido da árvore da vida, não teria mais solução para ele. Por isso, Deus, pela sua misericórdia, cercou a árvore da vida com uma espada flamejante. Ah, irmão, ninguém chega até hoje, ninguém entrou lá. Vamos cercar a árvore da vida agora, porque agora o homem não é mais inocente. Agora ele sabe, ele conhece o bem e o mal. Se ele comer, ele estará perdido eternamente, vai viver misericórdia. Gente, a morte é provisão e misericórdia de Deus, para dar uma oportunidade de nós termos um novo corpo. Glória a Deus que nós não vamos ficar nesse corpo eternamente, aleluia. A morte é um alívio, é uma misericórdia do Senhor. Depois que entrou o pecado, foi contaminado, assim como a terra, com ervas daninhas, espinhos e abrolhos. E Deus falou, tudo você podia comer, era só chegar lá e comer. Ele esticava a mão, pegava o fruto e comia. Não precisava chuva, vinha um vapor e regava a terra no tempo certo. Não precisava chuva, frio, neve, não precisava nada. Tudo era equilibrado, lindo, maravilhoso. Agora Deus falou assim, porque você me desobedeceu e tocou naquilo que não era para tocar, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Para quem que ele falou isso, gente? Falem bem alto. Para quem que ele falou isso? Quem que tem que ser o provedor da casa? Alô, você que quer casar? Mas isso é outra mensagem. Jesus veio. E Jesus falou, quem comer de mim viverá eternamente. Quem comer de mim viverá eternamente. Ele é a própria árvore da vida, Ele é a própria vida. E em Cristo, com o pecado vencido na nossa vida, anulado, o pecado já não tem domínio mais sobre nós. Amém? Já não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne, o pecado, não tem mais domínio sobre nós. Podemos comer da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Quem comer de mim, viverá eternamente. Outro dia, quem sabe, na Santa Ceia, falaremos sobre isso. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, nunca morrerá, igual era no Éden. Crês tu isso? Ainda pergunta, crês tu isso? Aleluia. Eu ia falar para vocês do tema desse ano, mas eu falo outro dia. Vem um tempo, já começou, de alinhamento, aplanamento. Os vales serão aplanados, os outeiros. A glória do Senhor virá. O Senhor está nos alinhando. O Senhor está nos ajustando. O vale será aplanado, alinhado, haverá alinhamento. Nós vamos nos ajustar à palavra de Deus, amém? Nós vamos fazer o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, quando Deus mandou, amém? Aleluia! O alinhamento já começou. E precisamos falar o que Deus manda, atentar para o que Deus manda. A minha vontade era pregar sobre o alinhamento hoje, sobre o nosso tema. Mas o Espírito Santo moveu para que estudássemos a palavra,
a respeito disso. Essa é a ração do dia. Esse é o alimento que o Senhor nos dá hoje. Não despreze o banquete do Senhor. Você precisa saber dessas coisas. Você precisa criar os seus filhos sem confusão. Olha, meu filho, é assim que nós cremos. É assim que a nossa igreja crê, meu filho. Senão ele cresce confuso, gente, se desvia. Tome cuidado, eu já vi muito isso. A própria criança cresce sem raiz, daqui a pouco, meu pai e minha mãe nem acreditam no que é ensinado, não vi. Eu também não quero. Se nem eles acreditam, eu vou acreditar. Tudo que nós aprendemos do Senhor, sempre ensinamos. Está aí o Lion de prova. É ou não é, Lion? Sempre. Muitas vezes, como dobramos o joelho no culto doméstico para orar por vocês, ele e até o Biel estava lá de joelho dobrado. Como família. Não, mas tal coisa. Não, filho, olha aqui o que a Bíblia diz. Mas o fulano lá falou isso. Não, mas o que a Bíblia diz? Você tem tido ensinamento. Você tem tido ensinamento. E a Bíblia diz que aquilo que você recebe do sacerdote é aquilo que você deve repassar para os seus filhos. Andando pelo caminho ao sentar, ao levantar. Fazer uma aliança com Deus. Esse é o ano de muitas alianças restauradas. Escolhei, pois, a quem queres servir. Qual é a bandeira que você vai levantar? Escolhe, pois. Outro dia nós vamos falar disso, das 2 árvores lá. Tem a ver com decisão. A decisão é nossa e as consequências também. É tremendo. Mas outro dia. Ainda sentado, pode ficar sentado mesmo, na casa do papai. Curva sua cabeça, põe sua mão no seu coração. Eu não tenho a pretensão de te convencer de nada. Estamos todos em obras. Pela graça e misericórdia do Senhor, Ele tem nos reunido como igreja. Que Ele possa nos dar um só coração. Ele diz, sejam unânimes em tudo. Tenham um só pensamento. Não podemos ter a casa dividida. A casa dividida, ela não subsistirá. A igreja não pode estar dividida. O casal não pode estar dividida. Pais e filhos não podem estar divididos. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, contempla agora, Senhor, nossos corações. Nos ajuda, Pai. O Senhor nos ordenou a crescer, multiplicar e conquistar a terra. E aprendemos hoje o princípio de sujeição da terra, entregar os frutos. Senhor, nos ajude a ser um povo conquistador, Senhor. Um povo que entrega o fruto, um povo que não retém. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia. Que nenhum de nós venha empobrecer por reter aquilo que deveria dar, como diz a tua palavra. Que ninguém retenha a oferta do órfão, da viúva, do necessitado, nem do levita, nem do sacerdote. Que ninguém retenha, Senhor, aquilo que deveriam fazer participante. Em nome de Jesus de Nazaré, declaramos, ó Pai, debaixo da tua unção, debaixo do Senhor, do fluir do teu sangue na nossa vida. Abençoa o teu povo, Senhor. Contempla cada coração. Se houver dúvida, Senhor, arranca toda dúvida. O Senhor é poderoso para falar com cada um. É o Senhor que convence, Espírito Santo.
Fala com cada um, Espírito Santo. Revela-te, Espírito Santo. Confirma no coração, na mente, que não haja anátema na nossa casa e que não haja retenção do consagrado, para que possamos conquistar a terra e possamos declarar que pertencemos a Ti e o Senhor é o nosso Deus. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo, nossa vida é aceita. Por Cristo, nossas ofertas são aceitas. Por Cristo, nosso louvor é aceito. Por Cristo. Muito obrigada, Senhor. Toca a vida de cada um. Faz tudo novo na nossa vida. Que haja um alinhamento em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. Agora coloque-se em pé diante do Senhor. Se você quer restaurar a sua aliança com Deus, esse é o momento. Esse é o momento de você restaurar a sua aliança e dizer: Senhor, eu não vou reter. Eu não vou reter. Eu quero conquistar a terra. Eu quero conquistar, Senhor. Aleluia, Pai. Segura na sua mão o seu melhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos o fruto da terra que o Senhor tem nos dado diante de Ti. Purifica com o sangue do Cordeiro. Queremos Te honrar, Senhor. Queremos Te honrar. Faça de nós conquistadores. Em nome de Jesus. E não vamos reter o fruto. Vamos entregá-los a Ti, ó Pai. Recebe em honra e reconhecimento ao Teu nome. Amém e amém. Venha com amor. Deus ama ao que dá com alegria, não com tristeza ou por necessidade. Aquele que dá com alegria brilhará como o sol. Significa honra, destaque. Aqueles que me honram eu honrarei, diz o Senhor. Aqueles que me desprezam, que não me destacam, também serão desprezados. Honre ao Senhor. Primeiramente é entre você e Deus. A te obedecer. Queremos Te obedecer, ó Pai. A me entregar, te entregar. Apaga as nossas transgressões. Faz tudo novo, Pai. Faz tudo novo, apaga as nossas transgressões. Que venha um tempo novo de fidelidade e honra. Que fique para trás, Senhor, o tempo da desonra. Fique para trás o tempo da desobediência. A partir de hoje venha um tempo de alinhamento, de obediência, de honra. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia. Coloque-se em pé e louve ao Senhor. Aleluia, Deus. Ser tomado pelo Teu temor, humilhado, quebrantado aos Teus pés. Ver-te bem maior do que eu penso que é. Revela-te a mim. Revela-te a mim. Mostra-te pra mim.
Mostra-te, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Rendemos e sujeitamos a Ti, Senhor. Ensina-nos a obedecer, capacita-nos a obedecer. Dá-nos um coração novo, quebrantado, voltado para Ti. Ensina-nos, Senhor. De nós mesmos não sabemos sequer orar. Ensina-nos, Espírito Santo. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos a Te adorar com integridade, inteireza de coração. Sim, Pai. Adore ao Rei. Lançado, prostrado sobre o meu rosto, quero ser. Me dá de júbilo ao Senhor. Ele é fiel para te socorrer. Aleluia. Ser tomado pelo teu temor. Nos humilhamos diante de Ti. Nos quebrantamos diante de Ti, Senhor. A seu tempo exalta o Teu povo, Senhor. De Ti bem maior do que eu penso que é. Sim, Deus. Revela-te a mim. Que o Senhor se revele no teu matrimônio, no teu casamento, na tua família. Que o Senhor se revele na sua saúde. Que o Senhor se revele nas suas finanças. Que o Senhor se revele no seu ministério. Que o Senhor se revele em todas as áreas. Que seja notória a boa mão do Senhor, a graça e o favor de Deus. Mostra-te, revela-te, glorifica o Teu nome em nós, através de nós. Aleluia, glória ao Teu nome. Aleluia, Deus. Desejo do nosso coração. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Aleluia. Vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Digno, digno, digno. Sela-nos, Senhor, com Teu precioso sangue. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, porque Ele é fiel, amém? Você pertence a Ele. O apóstolo não pôde estar aqui. O Biel não estava bem. Mas eu estou debaixo do manto dele, amém? Debaixo do manto dele é que eu prego. Ele foi o primeiro que me mandou pregar. Para ajudá-lo em submissão a Ele. Para ajudá-lo a edificar a obra que o Senhor lhe confiou. Eu prego. Estou debaixo de um manto. Graças a Deus, faço questão de frisar sempre isso. O que eu sou é resultado do pastoreamento dele. Do chamado dele. Da cobertura dele. Amém? E eu já falei para vocês. É um padrão. No mínimo. Toda vez que eu vou sair para algum lugar, graças a Deus Ele me abençoa. Teve uma vez que Ele não, na correria, nós não conseguimos orar em casa, Ele não conseguiu impor a mão na minha cabeça. No aeroporto, nós fomos num cantinho.
E ele impôs a mão na minha cabeça e liberou o manto para que eu pudesse ir. E isso faz toda a diferença. Não oro, não profetizo, não ministro descoberta. Eu tenho cobertura. E vocês também. Graças a Deus. Vamos orar pelos pedidos de oração. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Tu és Senhor em todo o tempo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Libera a tua unção, o teu poder sobrenatural. Rompe com aquilo que tiver que romper. Opera a obra que tem que ser feita em cada nome, em cada pedido, em cada situação aqui, Senhor. Colocamos diante do teu altar. Mais do que estar, Senhor, nessa taça, esteja na taça diante do Senhor. Em nome de Jesus, toma cada pedido e responde conforme a tua vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Coloque a sua mão ao céu. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um, agora e para sempre. Amém? Continua com a sua mão levantada, debaixo do manto. Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua shalom. Amém e amém. Deus vos abençoe. Vão na graça e na paz do Senhor. Sejam prósperos, bem-sucedidos e conquistem a terra. Aleluia.